Fala, rapaziada, eu acredito que se você chegou nesse vídeo aqui e tá procurando informação sobre o Libidigel e tá querendo realmente saber se realmente o produto funciona, se ele dá resultado, se ele aumenta o pênis e se ele ajuda na ejaculação precoce. E rapaziada, eu vou falar pra você aqui porque que o Libidigel não funciona para algumas pessoas, mas eu vou te dar duas dicas importantes para você ter resultado com o Libidigel, rapaziada. Então, rapaziada, eu vim gravar esse depoimento aqui sincero pra vocês porque eu fiz o uso de 5 frascos do Libidigel, tá? Eu usei por 5 meses e eu vou contar pra vocês aqui o que é que tá acontecendo, que muita gente tá caindo em golpe, tá? Tá sendo enganado, sendo lesado na internet e eu vou falar pra você aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tava procurando informação sobre um produto que ajudasse a aumentar o pênis. E eu quero até falar para vocês aqui sobre essa questão, essa vontade que muitos homens hoje têm de aumentar o tamanho do pênis. E eu não sou diferente, eu queria dar um up no tamanho, eu queria aumentar o meu. E eu estava procurando um método de aumentar o tamanho do meu pênis e eu acabei encontrando um anúncio do Libidigel. Eu vi até aquele ator pornô de Bengala falando sobre o produto. E, rapaziada, eu fiquei um pouco com medo de comprar. E eu resolvi comprar porque eu vi que o produto era aprovado e não tinha efeitos colaterais. E eu resolvi comprar. Chegou na minha casa em 10 dias, uma embalagem bem discreta, tudo certinho. E eu comecei a fazer uso, comecei a aplicar no meu pênis, que a gente tem que aplicar no pênis e massagear bem, entendeu? E, rapaziada, eu comprei, na época, só um frasco. É uma das dicas que eu tenho para deixar para vocês. Se você for comprar, não compre só um frasco, porque só um frasco você vai começar a notar nos resultados e vai parar ali de usar. E para você ter um resultado mesmo permanente, duradouro, ele realmente funciona. O Libidigel dá resultado, mas você tem que fazer o tratamento, tá? Que é de 3 a 5 meses. Por isso que eu comprei 5 frascos, entendeu? E ele é um produto que realmente funciona. Ele ajuda a aumentar o tamanho do pênis, junto com alguns exercícios, tá? Eu fiz alguns exercícios também e eu consegui ótimos resultados. Eu aumentei 4 centímetros nesses 5 meses, rapaziada, usando todos os dias, tá? Portanto, eu dou essa dica para você que se você quiser ter resultado, use corretamente. E uma dica que eu vou deixar para você que tem resultado mesmo, rapaziada, não compra o Libidigel em qualquer site, qualquer link por aí. Você pode estar sendo enganado. Muita gente está sendo lesada, enganado, comprando no Mercado Livre e outros sites, tá? O produto original, Libidigel, que funciona, só é vendido no site. Foi isso que eu fiz. Eu peguei o link do site e eu comprei pela aba anônima, tá? Que é bem mais seguro. Eu tenho um amigo meu que é especialista em tecnologia da informação. Ele disse que toda compra que você fizer, compra pela aba anônima. Pega o link, coloca na aba anônima lá do seu celular ou do computador e faz a compra, que você vai comprar no site seguro, tá? E vai ter certeza de receber o produto original na sua casa e que vai funcionar. Foi isso que eu fiz, que eu tive resultado, tá, rapaziada? Ele realmente funciona para ejaculação precoce, disfunção erétil e aumento peniano. Ele ajuda muito você a manter a ereção mais firme, forte e duradoura. Você dura mais com a ereção bem firme. Me ajudou muito esse produto, rapaziada. Por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra falar o meu depoimento sincero pra vocês. E se você tiver com medo de comprar, compre somente pelo site oficial. Realmente ele funciona assim, mas somente o original, beleza? Então é isso aí, eu espero ter ajudado. Ele não tem nenhuma contraindicação, você pode usar de boa aí e vai funcionar, beleza? Então eu espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar o link aqui onde eu comprei o produto. E compre sempre na aba anônima, beleza? Que você vai comprar o produto original com garantia e vai ter certeza de receber o produto na sua casa e que vai funcionar. Então valeu aí, rapaziada, espero ter ajudado. Compartilhe o vídeo aí e deixa um like. Valeu!